o estado de flagrância no direito penal brasileiro e uma análise detalhada dos tipos de flagrante. O direito penal, em sua essência, busca proteger os bens jurídicos mais relevantes para a sociedade, estabelecendo um conjunto de normas que definem os crimes e as respectivas sanções. No âmbito do processo penal, que regulamenta a aplicação da lei penal, surgem mecanismos de extrema importância para a efetivação da justiça, sendo a prisão em flagrante um dos mais notórios e debatidos. O estado de flagrância representa uma situação de certeza visual do crime, uma fotografia do ilícito no momento de sua ocorrência, que autoriza uma medida excepcional, a restrição da liberdade de um indivíduo. Antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, a previsão está no artigo 5º, inciso 61, da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. A prisão em flagrante é uma ferramenta crucial para a atividade policial. Ela serve para cessar a prática delitiva, impedir a fuga do autor, garantir a coleta de provas que se perderiam com o tempo e proteger a vítima e a sociedade. Contudo, por se tratar de uma exceção ao princípio da presunção de inocência, sua aplicação é rigorosamente delineada pelo Código de Processo Penal, em seus artigos 301 e seguintes, esmiuçada pela doutrina e jurisprudência, que construíram uma complexa tipologia para diferenciar as diversas situações fáticas em que o flagrante pode se configurar. Este vídeo tem como objetivo desenvolver uma análise aprofundada sobre os tipos de flagrante delito admitidos e rechaçados pelo ordenamento jurídico brasileiro, explorando suas definições, fundamentos legais e as nuances que os distinguem na prática forense. O Código de Processo Penal, em seu artigo 302, estabelece as hipóteses em que se considera que alguém está em flagrante delito. A partir desses incisos, a doutrina clássica extrai 3 tipos principais de flagrante, todos plenamente legais e de aplicação cotidiana. 1. Flagrante próprio ou real, ou perfeito. O flagrante próprio é a forma mais pura e incontestável de flagrância. Ele ocorre quando o agente é surpreendido no exato momento em que está cometendo a infração penal ou logo após tê-la consumado. Esta modalidade está descrita nos incisos 1 e 2 do artigo 302 do Código de Processo Penal. Quem está cometendo a infração penal e quem acaba de cometê-la? A primeira hipótese, inciso 1, refere-se ao iter crimis, o caminho do crime. O agente é encontrado em pleno ato de execução. Por exemplo, um indivíduo é detido enquanto arromba a porta de uma residência para furtar, ou enquanto agride fisicamente a vítima em uma tentativa de homicídio. A segunda hipótese, inciso 2, ocorre no instante imediatamente seguinte à consumação do crime. O agente já realizou todos os atos executórios e o crime se completou, mas ele ainda se encontra no local ou em suas imediações, em uma situação que não deixa dúvidas sobre sua autoria. É o caso do ladrão, que após subtrair um celular, é detido pela vítima ou por populares na mesma calçada, com o objeto do crime em mãos. A característica central do flagrante próprio é a evidência imediata e direta, que conecta o autor ao fato. 2. Flagrante impróprio ou irreal, ou quase flagrante. O flagrante impróprio, previsto no inciso 3 do artigo 302 do Código de Processo Penal, expande o conceito de flagrância no tempo e no espaço. Ele se configura quando o agente é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Aqui, não há captura no exato momento do crime, mas sim um ato contínuo e ininterrupto de perseguição que se inicia logo após o delito. A lei não define o que seria logo após ou a duração máxima da perseguição, cabendo a análise do caso concreto. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a perseguição não precisa ser visual e ininterrupta, bastando que, uma vez iniciada com base em informações críveis, as diligências para localizar e capturar o suspeito não cessem. Por exemplo, após um assalto a banco, a polícia obtém a descrição do veículo utilizado na fuga e inicia um cerco. Horas depois, em uma cidade vizinha, uma viatura que participava da operação localiza e prende os suspeitos. Mesmo que a captura tenha ocorrido longe do local do crime e após um lapso temporal considerável, se as buscas foram contínuas, o flagrante impróprio é considerado legal. 3. Flagrante presumido, ou ficto, ou assimilado. A última modalidade prevista expressamente no Código de Processo Penal é o flagrante presumido. Descrito no inciso 4 do artigo 302, ocorre quando o agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Nesta hipótese, não há perseguição. O agente simplesmente é encontrado, logo depois do crime, em posse de elementos que o vinculam fortemente ao delito. O termo logo depois é mais elástico que o logo após do inciso anterior, permitindo um intervalo de tempo um pouco maior.
O nexo de causalidade é estabelecido por uma presunção, baseada nos objetos encontrados com o indivíduo. Imagine que ocorre um furto em uma loja de eletrônicos durante a madrugada. Pela manhã, a polícia, ao abordar um indivíduo em atitude suspeita, em um bairro próximo, encontra em sua mochila os exatos produtos furtados e ferramentas comumente usadas para arrombamentos. Mesmo sem perseguição, a posse desses itens gera presunção legal de autoria, autorizando a prisão em flagrante. As modalidades construídas pela doutrina e jurisprudência, além das hipóteses legais, a prática jurídica e os tribunais superiores. Notadamente, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça desenvolveram outras classificações para situações que tangenciam o instituto do flagrante, algumas lícitas e outras terminantemente proibidas. 4. Flagrante esperado. O flagrante esperado é uma modalidade plenamente lícita. Nele, a autoridade policial, após receber informações de que um crime está prestes a acontecer, se posiciona de forma estratégica no local e aguarda sua execução para efetuar a prisão. A polícia não provoca nem induz a ação criminosa. Ela atua como uma espectadora vigilante, que intervém no momento oportuno. Um exemplo clássico é quando a polícia recebe uma denúncia anônima sobre uma entrega de drogas em determinado local e horário. Os agentes se ocultam, observam a transação ocorrer e, no momento da troca, realizam a abordagem e a prisão de traficante e comprador. A conduta do criminoso é espontânea e voluntária, e a ação policial se limita a aguardar o momento certo para agir, o que torna o flagrante perfeitamente legal. 5. O flagrante, preparado ou provocado, diametralmente oposto ao flagrante esperado. O flagrante preparado ou provocado é considerado ilícito pelo ordenamento jurídico brasileiro. Nesta situação, o agente provocador induz ou instiga o indivíduo a cometer o delito, com o único objetivo de prendê-lo em flagrante. A conduta do suposto criminoso não é fruto de sua livre vontade, mas sim de uma armadilha. O STF pacificou a questão por meio da súmula 145, que dispõe: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. A lógica é que, se a autoridade controla toda a situação, o bem jurídico tutelado pela norma penal nunca esteve de fato em risco. Trata-se de um crime de ensaio ou crime impossível. O exemplo mais citado é o do policial que, disfarçado, insiste para que uma pessoa lhe venda drogas, mesmo diante da recusa inicial, até que ela ceda. Momento em que lhe dá voz de prisão. A prisão é ilegal, e o auto de flagrante deve ser relaxado, pois a vontade de traficar foi semeada pelo próprio agente estatal. A distinção sutil, porém crucial, com o flagrante esperado, é a ausência de instigação. 6. Flagrante forjado ou fabricado. O flagrante forjado é a modalidade mais grave e repudiada de flagrante. A realidade, não se trata de um flagrante, mas de um crime perpetrado pela própria autoridade. Ele ocorre quando a prova do crime é plantada para incriminar uma pessoa inocente. A cena do crime é inteiramente fabricada para legitimar uma prisão ilegal. Um exemplo infame é o do policial, que durante uma abordagem, esconde drogas no veículo ou nos pertences de um cidadão, para, em seguida, encontrá-las e efetuar a prisão por tráfico. Tal ato não apenas torna a prisão nula de pleno direito, como também configura crimes por parte de quem o forjou, como abuso de autoridade e denunciação caluniosa. 7. Flagrante prorrogado, ou diferido, ou retardado. Também conhecido como ação controlada, o flagrante prorrogado é uma técnica especial de investigação, prevista em leis específicas. Consiste em retardar a intervenção policial, mesmo que já esteja configurada a situação de flagrância, para que a ação possa ocorrer em um momento futuro, mais oportuno do ponto de vista da investigação. O objetivo é ampliar o alcance da operação, permitindo a identificação de outros membros da organização criminosa, a descoberta de rotas, o desmantelamento de laboratórios ou a apreensão de um volume maior de produtos ilícitos. Diferentemente das outras modalidades, o flagrante prorrogado exige, como regra, prévia autorização judicial, que deve ser devidamente comunicada ao Ministério Público. É uma exceção à regra de que a autoridade policial tem o dever de prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Essa ferramenta investigativa permite, por exemplo, que a polícia monitore uma carga de drogas desde sua entrada no país, acompanhando todo o seu trajeto e permitindo a prisão, não apenas do transportador, mas também dos receptores e líderes do esquema. Em uma conclusão, a análise das diversas modalidades de flagrante delito revela a complexidade do Instituto e a tensão permanente entre a eficiência do poder estatal na repressão ao crime
e a salvaguarda dos direitos e garantias individuais. Enquanto os flagrantes próprio, impróprio e presumido formam um alicerce legal para a ação imediata contra o crime, as construções doutrinárias e jurisprudenciais estabelecem limites éticos e legais intransponíveis, como a proibição do flagrante preparado e do abominável flagrante forjado. O flagrante esperado e, de forma mais sofisticada, o prorrogado, demonstram a evolução das técnicas de investigação, adaptando a resposta do Estado a crimes de maior complexidade, como o tráfico de drogas e as atividades de organizações criminosas. O correto enquadramento de uma prisão em flagrante em sua respectiva modalidade é, portanto, de suma importância, pois um erro de classificação pode levar ao relaxamento da prisão e à anulação de provas, comprometendo toda a persecução penal. Em última análise, o estudo aprofundado dos tipos de flagrante é essencial para todos os operadores do direito, garantindo que esta medida excepcional cumpra sua função, sem se desvirtuar em um instrumento de arbítrio. Se gostou deste vídeo e gostaria de explorar outros, não deixe de se inscrever e deixar seu like.